sempre muito curioso. Na sessão de abertura, eu queria fazer um congresso sem programa, né? Com sofás, salas, etc., para as pessoas se reunirem e discutirem, não terem que assistir uma programação formal, etc. O mais importante é o que se discute nos corredores, nos congressos. Eu queria fazer um congresso assim. E no final do congresso, havia um chamado de umas 20 pessoas, né, que tinham sido convidadas como eu, né, para comparecer na tesouraria, né, e lá me deram dinheiro. Disseram, olha, o congresso deu um lucro e nós estamos dando, então vamos dar um tanto a cada um para compensar as outras despesas. E eu passei um mês na Europa, né, viajando, evidentemente fazendo na fé, comendo sanduíche, aquela coisa toda, né, e conheci então os principais grupos de pesquisa, né, eu estava ainda nos museus de história natural e o pessoal que trabalhava em ecologia, e conheci no Museu de História Natural de Bruxelas um especialista. Ele trabalhava com genética de mamíferos. Vale lembrar que quando eu me formei na Faculdade de Filosofia, da genética, nem o número do cromossomo de homem era correto. Naquela época era 48. Mas eu conheci, as amizades, etc., e perdi contato com ele. E em 1986, por aí, eu vi um anúncio do mestrado internacional, mestrado e doutorado internacional em Ecologia Humana, na Universidade, na Flamenga de Bruxelas, na Belgrado. E ele era o coordenador. Na época também ainda não tinha e-mail, escrevi uma carta a ele, ele disse, lembro muito, etc. Você não quer dar umas aulas aqui, uma semana de curso? Eu disse, claro. Então eles me pagavam a passagem e a estadia, primeiro num clube que parecia um clube inglês, e depois num hotel, que a universidade tinha convênio, né? Pagava a passagem, a estadia, e, para minha surpresa, tinha um prolabório para dar aula. Por causa disso, um familiar pagava a passagem da minha mulher, passava as férias na Europa, que é mais barato que aqui. Muito mais barato que aqui. Bom, e com isso, eu durante cerca de 25 anos, eu dei esse curso até o ano passado, quando se encerrou esse programa. Mas era um programa de ecologia humana, mantido por 12 universidades europeias. A cabeça era a Universidade de Bruxelas, né, e havia Évora, havia uma na Suíça, havia uma na França, eram 12 universidades. E isso era um arranjo assim, muito pouco organizado. Nós conhecíamos muito pouco as outras pessoas, era um arranjo interuniversitário, mas havia cada universidade o seu próprio programa, né? E o programa de Bruxelas, então, posso passar primeiro, funcionava, primeiro funcionou no centro da cidade, e era curioso porque a Bélgica são 3 nacionalidades, 2 importantes, que é a francesa e a holandesa, e onde, se você tem uma universidade francesa, tem que ter uma holandesa, né? Se tem um instituto francês, tem que ter holandês, metade dos ministros é francês, metade dos ministros é holandês, é bastante complicado. Funcionava na universidade, que era um campus onde metade era da ULB, que era a Universidade Francesa, metade da VUB, que era a Flamenga, né? E o mapa que você recebia do campus universitário tinha a sua universidade e o resto era em branco. Então havia realmente uma tensão muito grande, né? Uma tendência para separar a Bélgica. Até hoje há um condadozinho alemão muito pequeno, mas principalmente são franceses e flamengos. E essa é a universidade, a Flamenga,
onde se falava holandês, Flamengo, que é um dialeto holandês, né? E inglês. Os cursos eram dados em inglês e holandês, né? E não se falava francês. Mesmo num bandejão, se dirigisse em francês, uma das moças que servia, ela dizia que não ouvia. Não falava francês, conversava normalmente entre colegas assim na sala, mas oficialmente a língua era inglês ou holandês. E o curso recebia alunos principalmente da África e Ásia, alguns da América do Sul, né, e alguns da Europa, países europeus. E a estrutura do curso, isso é que eu digo, era muito complicado, porque eram professores, eu chegava no Brasil, dava 2 semanas de aula, ia-me embora, conheci alguns professores, poucos professores, um que era parasitólogo, um que era professor de filosofia, que era australiano, mas não havia integração entre os professores. Não havia integração nenhuma, não havia reunião, havia uma reunião anual onde se discutia alguns problemas do curso, de estrutura do curso, mas a coisa funcionava de uma maneira muito estranha. Então não havia integração absolutamente entre as disciplinas. E a nada. Bom, acontece que os problemas, e agora eu vou entrar na parte, os problemas que existem no mundo são problemas complexos. Não existe problema simples, né? Já se diz que para todo problema complexo existe uma solução simples e ela é necessariamente errada. Então, a questão no curso era como é que a gente constrói a interdisciplinaridade, né, para abordar os problemas ecológicos, né. Eu acabei de escrever rapidamente, né, a questão que eu vi no Peru, né, trabalhando com peste bubônica, onde eu era zoólogo. O meu problema envolvia zoologia de mamíferos, envolvia entomologia, toda a entomologia de pulgas, todas as relações, né, envolvia todas as práticas de agricultura, onde se cultivava trigo, por exemplo, e o trigo colhido era trazido para dentro das casas, né, o que provocava um desequilíbrio na ecologia dos roedores, na dinâmica de população de roedores, que no momento eles tinham, isso acontecia aqui no Nordeste, no momento tinha alimento abundante no campo, 2 dias depois esse alimento todo tinha sido retirado. Então se estabelecia, né, uma deficiência orgânica, né, e abria o caminho para uma infecção, que podia ser de uma das bactérias ou vírus, né, circulantes. E daí um surto de peste bubônica. E esse surto de peste bubônica, por conta de um comportamento social, que eram os rituais de morte, né, afetava a população humana ali de uma maneira, nas outras comunidades mais organizadas, com menos trabalho de campo, etc., de outra maneira, com outro padrão epidemiológico, né? Isso para simplificar muito um problema que é extraordinariamente complexo. Agora, como é que eu enfrento um problema desse? Eu teria que ser antropólogo cultural, teria que ser médico, teria que ser zoólogo, teria que ser o quê? Bom, isso a gente trabalhava nesse curso, né? Eu colocava essas questões para buscar uma solução. Houve uma série de tentativas, né? Isso foi um trabalho feito pelo Unesco, são 2 volumes, já mais antigos, né? Onde se tentava abordar a questão da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade numa discussão que nunca se chegava ao termo, cada um defendia de uma maneira, né? Esses 2 volumes, hoje em dia, acho que ainda estão disponíveis, você pode ler para chegar à conclusão nenhuma. No fim, você diz, olha, isso é uma grande confusão. Na época, em 1973, 74, a Organização Mundial de Saúde, né, tomou a decisão de criar equipes multidisciplinares.
A equipe é o que a gente faz hoje. Você pega um engenheiro, um zoólogo, um médico, isso e tal, e forma uma equipe multidisciplinar para abordar um problema complexo. E chegaram-se a essa conclusão, depois de algum tempo, que isso não resultava em nada. Cada um fazia o seu relatório, preocupado com a sua própria área profissional, com a sua própria linguagem, né? E o resultado final, você grampeava aquele relatório, tinha um volume, né, com uma série de relatórios parciais, você diz, bom, e daí? Qual é a conclusão que a gente tira? Como é que resolve o problema? Qual é a causa da coisa? Como é que eu chego a uma conclusão? A primeira questão, e isso eu estou baseado no autor que nós vamos ver daqui a pouco, no Moles, né, é da linguagem. Se eu falar em vetor aqui, por exemplo, um matemático vai entender uma coisa, um físico vai entender outra, né, um parasitologista vai entender outra, né, eu vou imaginar vetor de Chagas, vetor disso, ou vetor matemático. Então eu tenho um problema da linguagem, que cada área tem a sua linguagem, a sua gíria profissional. Tem a questão, né, dos pontos de vista. As pessoas têm pontos de vista completamente diferentes. Né? Eu discuti um problema de barragem com um engenheiro, eu vou ter uma visão e vai ter outra completamente diferente. Você tem a questão da perspectiva. Né? Nesse momento agora do rompimento da barragem em Minas Gerais, eu tenho uma perspectiva do governo, que eu assisti a ministra do Meio Ambiente falando, parece que a coisa toda estava resolvida, uma beleza. Né? Você tem a perspectiva dos moradores que estão sem água, tem a perspectiva da empresa que está vendo a falência a curto prazo. Né? Você tem